Nesse vídeo você vai encontrar a solução de exercícios mais abrangentes sobre limites polinomiais que contém a indeterminação zero sobre zero. Se você gostar, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito bem, porque essa lista é uma lista complementar, adicional, mais completa, que eu acho que vai proporcionar um entendimento melhor deste assunto. E eu dividi essa lista em 3 partes. A primeira parte vai tratar exclusivamente da razão entre polinômios, tá certo? Então aqui agora nós temos o limite quando x tende a 2, de x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5x menos 6 dividido por x ao cubo menos x ao quadrado mais 4x menos 12. Muito bem, já havíamos falado que quando eu experimento x igual a 2 no numerador e no denominador e verifico que ambos tendem a zero, eu já sei que ambos os polinômios, tanto o numerador quanto o denominador, são divisíveis por x menos 2. Então, eu já posso começar com este fator comum, ou seja, eu sei que este limite é o produto do limite quando x tende a 2 de x menos 2 sobre x menos 2. Eu tenho certeza disso, porque há um teorema que me garante isso, certo? Então, agora eu estou buscando por este outro limite para que eu possa resolver este problema. Como é que eu faço isso? Vou fatorar o numerador e o denominador. Quem é o numerador? X ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5x menos 6. Então, aqui está o Briones-Ruffini do numerador. 1, coeficiente de x ao cubo, menos 3, coeficiente de x ao quadrado, 5, coeficiente de x, e menos 6, o termo independente. Já vimos que eu baixo 1, 2 vezes 1, 2 menos 3 menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2, mais 5 dá 3, 2 vezes 3, 6, menos 6, 0. Muito bem, então este polinômio do numerador aqui eu já sei que é x ao quadrado menos x mais 3. Fatoremos agora o denominador. O denominador é x ao cubo menos x ao quadrado mais 4x menos 12. X ao cubo menos x ao quadrado mais 4x menos 12. Abaixo 1. 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. 2 vezes 1, 2 com 4, 6. 2 vezes 6, 12 menos 12, 0. Então, este polinômio do denominador é x ao quadrado mais x mais 6. Quando eu avalio agora ambos os polinômios para x igual a 2, eu já simplifiquei o x menos 2, eu obtenho 5 sobre 12. Perfeito? Muito bem, um segundo exemplo aqui agora que vai conter raiz duplas. E eu vou ver que não terei mais trabalho do que fatorar 2 vezes. Muito bem, x à quarta mais x ao cubo, menos 3x ao quadrado menos x mais 2, x ao cubo, mais 2x ao quadrado menos 7x mais 4, o limite quando x tende a 1. Então aqui está x à quarta mais x ao cubo, menos 3x ao quadrado, menos x mais 2, abaixo 1, 1 vezes 1 mais 1, 2, 1 vezes 2, 2 menos 3 menos 1, 1 vezes menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. 1 vezes menos 2 mais 2 igual a 0. Muito bem, então eu sei que o numerador aqui é x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x menos 2. Passando agora ao denominador. X ao cubo mais 2x ao quadrado menos 7x mais 4. Abaixo 1 de novo,
1 vezes 1 mais 2, 3. 1 vezes 3 menos 7 menos 4. 1 vezes menos 4 mais 4, 0. Então aqui, x ao quadrado mais 3x menos 4, eu avalio e percebo que a indeterminação permanece. Que faço? Fatoro outra vez. Então o limite, quando x tende a 1, de x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x menos 2 sobre x ao quadrado mais 3x menos 4, fatorando o numerador x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x menos 2. 1 vezes 1, 1, mais 2, 3. 1 vezes 3 menos 1, 2. 1 vezes 2 menos 2, 0. Então, o numerador, x ao quadrado mais 3x mais 2. Denominador, x ao quadrado mais 3x menos 4. 1 vezes 1 mais 3, 4. 1 vezes 4 menos 4, 0. Portanto, x mais 4. Quando x tende a 1, 1 e 3, 4 com 2, 6. 1 e 4, 5. Então, a minha resposta é 6 sobre 5. Vejamos agora um terceiro exemplo muito importante. Eu tenho aqui uma função definida por duas sentenças. Quando x é diferente de menos 3, ela vale esta razão de polinômios, e quando x é igual a menos 3, ela vale 3. A pergunta é, determine o limite quando x tende a menos 3 de f. Então, se eu me lembrar que quando x tende a menos 3, x é diferente de 3, então eu terei claro na minha cabeça que esse limite não pode ser igual a 3. Ele tem que ser determinado por esta expressão, que é a expressão que define f de x quando x é diferente de 3. Então, avaliando quando x tende a menos 3, 2x ao quadrado mais 9x mais 9, dividido por x mais 3, eu vejo que ambos tendem a 0. 2 vezes 9, 18. Menos 27 mais 9, 0. Menos 3 mais 3, 0. Fatorei aqui o numerador, dá 2x mais 3. Certo? Já havia cancelado o x mais 3. Limite quando x tende a menos 3 de 2x mais 3 é menos 3. Portanto, a resposta, limite quando x tende a menos 3 de f de x é menos 3. Vejamos agora o segundo grupo, limites polinomiais formados pela razão entre binômios. Muito bem, o primeiro exemplo aqui, limite quando x tende a menos 2, de 8 mais x ao cubo, dividido por 4 menos x ao quadrado. Vou decompor ambos os binômios. O binômio do numerador é 2 ao cubo mais x ao cubo. O binômio do denominador, 2 ao quadrado menos x ao quadrado. Numerador, 2 mais x vezes 4 mais 2x mais x2. Podem observar lá no vídeo que já foi postado sobre fatoração de binômios. E o denominador é o produto da soma pela diferença. Então, cancelando 2 mais x, avaliando esse termo que sobra, 4 vezes 3 sobre 2 vezes 2, me dá 3 como resposta. Tá certo? Professor, é possível usar o dispositivo de Brio-Ruffini? Claro que sim. É o que nós vamos fazer aqui embaixo. Então, a raiz é menos 2, e aqui 8 mais x ao cubo, que eu apenas inverti por conta de uma necessidade de que isso seja decrescente em relação às potências de x. Então, 1 vezes x ao cubo, 0 vezes x ao quadrado, 0 vezes x, e o termo independente, 8.
Menos 2 vezes 1 mais 0, menos 2. Menos 2 vezes menos 2 mais 0, 4. Menos 2 vezes 4 mais 8, 0. Fatorando o denominador, menos x ao quadrado, mais 0x, mais 4. Menos 2 vezes menos 1 mais 0, 2. Menos 2 vezes 2 mais 4, 0. Portanto, x ao quadrado menos 2x mais 4, menos x mais 2. Avalio isto, 12 sobre 4, quando x tende a menos 2, que dá os mesmos 3, graças a Deus. Muito bem. Quinto exercício. Um binômio simples aqui, talvez o mais simples de todos, x ao cubo mais 1, x à quinta mais 1 e x tende a menos 1. Como fatoro isso? Como eu já joguei o mais aqui na frente, no outro termo eu vou alternar os sinais. Então aqui temos x ao quadrado menos x mais 1, e embaixo x à quarta menos x ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 1. Então, avaliando esta razão, o que sobra por conta da gente já ter simplificado x mais 1, eu obtenho 3/5. Posso fazer por Briot-Ruffini também. Então, x ao cubo, 0x ao quadrado, 0x, 1. X à quinta, 0x à quarta, 0x ao cubo, 0x ao quadrado, 0x, termo independente, 1. Fatorando x ao quadrado menos x mais 1. Observe que é igual aqui. X à quarta menos x ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 1. Também igual a este termo aqui. Avaliando, obtenho os mesmos 3/5, é claro. Na parte 3 aqui, coloquei uma quantidade um pouco maior de exercícios por conta da radiciação dessas expressões ser um pouco mais complicada. Então vamos começar com um exemplo mais simples. Limite quando x tende a 0 de 1 menos a raiz de 1 menos x sobre x. Então aqui simplesmente a gente já sabe que para radiciar este termo eu multiplico pelo conjugado e vou ser remetido a esta expressão, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que nada mais é do que 1 menos 1 mais x, ou 1 menos, abre parênteses, 1 menos x. Observe que quando eu faço isso, eu obtenho quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? E me sobra, claro, que eu já combinei esses dois aqui, me sobra este de baixo, certo? Que aqui está. Então, quando eu avalio essa expressão de cima, eu obtenho x, já havia um x embaixo, que foram os dois simplificados, e sobra essa fração, que evidentemente é igual a meio. Agora, observe que eu poderia ter pulado esta etapa daqui. Por quê? Porque eu já sei que quando eu multiplicar pelo termo racionalizante, que neste caso é o conjugado, eu vou promover o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se aqui fosse uma raiz cúbica, eu multiplicando pelo termo racionalizante, ia obter o cubo do primeiro menos o cubo do segundo e assim sucessivamente. Então, observe que para racionalizar este termo,
eu multiplico em cima e embaixo por esta expressão, então isto é rigorosamente igual a isto. Então eu não tenho motivos para passar por esta etapa aqui. E é o que nós vamos fazer a partir do próximo exercício. Vejamos agora, então, o exercício número 7. Limite quando x tende a 2 da raiz quadrada de 3x menos 2, menos 2, raiz quadrada de 4x mais 1, menos 3. Quando x tende a 2, 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. Raiz de 4 é igual a 2, 2 menos 2, 0. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Raiz quadrada de 9 é 3, 3 menos 3, 0. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu já sei que eu preciso multiplicar em cima e embaixo por este conjugado e multiplicar em cima e embaixo por este conjugado. Então, como vimos no slide anterior, já posso passar direto para cá, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, e em relação a esta expressão, sobra embaixo o conjugado, e em relação a esta expressão, sobra em cima o seu conjugado. Assim eu posso prosseguir. 3x menos 2 menos 4 é 3x menos 6. 4x mais 1 menos 9 é 4x menos 8. E sobra o mesmo conjugado que já estava ali, o mesmo conjugado que já estava ali. Ora, essa expressão nada mais é do que 3 vezes x menos 2 e a de baixo, 4 vezes x menos 2. Simplifico os dois termos e avalio esta expressão que sobra, computando também o 3/4 que apareceu aqui. Então, é 3/4 vezes 2 vezes 3 sobre 2 vezes 2. Portanto, a resposta dá 9/8. Um oitavo exercício aqui, misturando radicais com binômio. 3 menos a raiz de 10 menos x sobre x ao quadrado menos 1, e eu quero o limite disso quando x tende a 1. Então, em relação ao numerador, já vou promover quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, e eu já deixo aqui embaixo o termo racionalizante, que é o conjugado. Então, o conjugado é 3 mais a raiz de 10 menos x. E esse termo de baixo eu vou fatorar com o produto da soma pela diferença. Perfeito? Então, este produto soma pela diferença 9 menos 10 mais x é x menos 1. X menos 1 com o x menos 1 de baixo, simplifica, sobra esse x mais 1 e sobra Avaliando então agora a expressão que sobrou, eu obtenho 1/12 como a resposta do meu exercício. Vamos para o nono exercício. Limite quando x tende a 1 da raiz quadrada de 5x mais 4 menos 3, raiz cúbica de x menos 2 mais 1. Então, eu aconselho vivamente que vocês assistam ao vídeo que trata da racionalização de expressões que contêm esses tipos de radical. Lá se contém uma explicação bastante detalhada com alguns exemplos de como se faz esta racionalização. Muito bem. Então, neste caso, aplicando o mesmo princípio do sétimo exercício,
Então, eu já promovo aqui quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, e embaixo o cubo do primeiro mais o cubo do segundo, uma vez que aqui é um mais, tá certo? Mais o cubo do segundo. O que sobra? Um termo racionalizante alternado, mais, primeiro mais, o segundo menos, o terceiro mais. Então, o primeiro termo é raiz cúbica do radicando ao quadrado. O segundo termo é 1, que é este termo, vezes o radical, mais 1 ao quadrado. E embaixo é simplesmente o meu conjugado. Então, esta primeira expressão aqui é 5x menos 5 sobre x menos 1. Esse 5x menos 5 me dá 5 vezes x menos 1, que pode ser simplificado com o termo de baixo. Avaliando, incorporando este 5 com esta expressão que aqui sobrou, eu vou chegar à resposta, que é 5 sobre 2. Perfeito? Então vamos para o último exercício. Agora misturando de novo a raiz quadrada com a raiz cúbica, mas agora com um polinômio um pouco maior no radicando de cada uma das expressões. Então a raiz quadrada de 3x3 menos 5x mais 6 menos 2 no meu numerador. Raiz cúbica de x ao quadrado menos 3x mais 1 no denominador. Então, eu já promovo direto daqui para cá quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é 3x ao cubo menos 5x mais 6 dentro do parênteses, menos o quadrado de 2, que é 4. E embaixo o cubo do primeiro, x ao quadrado menos 3x mais 1, mais o cubo do segundo. É bom estar atento que aqui, coincidentemente, sendo 1, esse 1 está implícito em algumas expressões. Tá certo? Mas se fosse um 2, seria 2 ao cubo e assim sucessivamente. Perfeito? Então, em relação ao numerador, sobra o conjugado aqui embaixo. Em relação ao denominador, sobra o seu termo racionalizante em cima. Então, depois que eu opero essas expressões algébricas, me sobra aqui 3x ao cubo menos 5x mais 2, x ao quadrado menos 3x mais 2. Observe que para x tendendo a 1, eu tenho aqui 0, e embaixo também eu tenho um 0. E vai sobrar aqui ao lado direito, então, os termos racionalizantes, que é igual, então, aqui, este primeiro termo, eu posso fatorar ele, ou seja, 3x ao cubo mais 0x ao quadrado menos 5x mais 2. 1 vezes 3, 3 mais 0, 3. 1 vezes 3 menos 5 menos 2. 1 vezes menos 2 mais 2, 0. Portanto, o meu numerador virou 3x ao quadrado mais 3x mais 2. E o denominador, ele era x ao quadrado menos 3x mais 2, x ao quadrado menos 3x mais 2, 1 vezes 1 menos 3 menos 2, 1 vezes menos 2 mais 2, 0. Virou, portanto, x menos 2. Repito esta fração que está aqui ao lado, para cá, certo? Em consequência, o limite original vai poder ser avaliado pelas expressões que restam, que é 3x ao quadrado mais 3x mais 2 sobre x menos 2, vezes a divisão dos dois termos racionalizantes. Então, eu obtenho aqui, avaliando 3x ao quadrado mais 3x menos 2, eu obtenho 4.
Avaliando x menos 2, obtenho menos 1. Avaliando esta expressão, obtenho 3. E avaliando esta expressão, obtenho 4. Portanto, a minha resposta é menos 3. Então, aí estão 10 exercícios resolvidos. Espero que vocês detalhem, se debrucem sobre esses exercícios e podem encaminhar as dúvidas de vocês nos comentários, ok? Então vejo vocês no próximo vídeo do canal.